Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal encontrou uma fábrica clandestina de armas em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. 2 suspeitos foram presos. Mais de 40 fuzis que ainda seriam montados foram apreendidos. Dentro da fábrica, os policiais encontraram maquinário, munições, ferramentas e componentes que permitiriam a montagem de mais de 40 fuzis. O material apreendido chamou a atenção pela sofisticação. As peças eram produzidas com equipamentos de ponta, capazes de fabricar armas com qualidade industrial. Normalmente as fabricações caseiras ou são peças mais rústicas ou então nós estamos tratando de impressoras 3D. Neste caso, nós estamos falando de equipamentos de alta precisão com capacidade de usinagem. Pegar blocos de metais e trabalhar tanto por dentro quanto por fora para lhe dar a forma. Por fora, parecia uma fábrica de peças aeronáuticas. Por dentro, segundo a polícia, um esquema para produzir fuzis de alta precisão. As armas saíam daqui e eram levadas para um imóvel em Americana, também no interior do estado. Lá, 2 homens foram presos em flagrante no momento em que descarregavam caixas com componentes do armamento. Segundo a investigação, a dupla controlava todas as etapas da produção e, para driblar a fiscalização, transportava o material separadamente. Os 2 suspeitos alegaram se tratar de réplicas de armamento. Réplicas não teriam os mecanismos de disparo, que não é o caso. Nós temos os gatilhos, nós temos as molas percussoras, nós temos todas as peças necessárias. Então essas armas são realmente armas reais e destinadas aí ao crime. A suspeita é que os armamentos seriam destinados a facções criminosas de vários estados. Os presos vão responder por posse de peças de arma de fogo e de munição. Se condenados, podem pegar até 18 anos de prisão. A investigação agora tenta identificar outros envolvidos no esquema criminoso. Polícia Federal aponta que Jair Bolsonaro encaminhou mais de 300 vídeos durante o período em que já estava proibido de usar as redes sociais. Defesa do ex-presidente diz que recebeu com surpresa indiciamento e nega que ele tenha descumprido as medidas cautelares. Deputados aprovam urgência para projeto que isenta de imposto de renda quem recebe até R$5 mil por mês. Polícia Federal prende quadrilha que causou prejuízo de mais de 100 milhões de reais com empréstimos em instituições financeiras. O JR explica a proposta que aumenta a proteção de crianças e adolescentes na internet, aprovada na Câmara e que agora volta ao Senado. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se, abra sua conta PJ. Aconteceu de novo, hein? Um roubo de celular praticado por um falso entregador deixou uma idosa ferida em São Paulo. E esse caso revela também um outro problema. Mochilas e adesivos clandestinos são vendidos livremente na internet. Agora, os trabalhadores, os verdadeiros trabalhadores da área, dizem que são vítimas de preconceito. A idosa de 75 anos fala ao celular na calçada. De repente, o motociclista passa e arranca o telefone. A senhora ainda cai no chão. Me machuquei um pouco, virei para tentar pegar o telefone, mas a pessoa estava numa moto e foi embora. As imagens circularam nas redes sociais e a polícia conseguiu identificar e prender o suspeito. Com o Raimundo Alves foram encontrados o capacete e a roupa que ele usava no roubo. Ele já foi preso por roubo, já foi preso por furto, já todo que é policial investiga em circunstâncias semelhantes. O caso reforça o alerta sobre os falsos entregadores. O que preocupa as autoridades é a facilidade que os criminosos têm para se passar por falsos entregadores. Na internet eles conseguem comprar uma bolsa de entrega por menos de R$100 e os adesivos das empresas por até R$25. É o caso deste site, que oferece adesivo para mochila de entregador. Este vende um kit com 4 adesivos por R$35. Este outro anuncia uma mochila de entrega por menos de R$90. Para o presidente do Sindicato dos Motoboys, a situação gera preconceito. Poucos, se disfarça de motoboys ou de motoentregadores para, estar cometendo delinquência e meio que
queimar a imagem da maioria dos motoboys e motoentregadores que são pai de família. Criminosos também vendem contas de aplicativo em grupos de mensagens e pagam para serem indicados. Em nota, a associação que representa os aplicativos diz que as plataformas tentam coibir práticas ilegais e reduzir fraudes, e que o entregador deve cadastrar dados, documentos e fotos. A idosa vítima do roubo está traumatizada. Não andar mais a pé, porque sempre que você anda a pé, você corre esse risco. E uma quadrilha conseguiu um empréstimo para comprar mais de 70 carros. Depois não pagou o financiamento e simplesmente desapareceu. Qual é a suspeita da polícia? Que milicianos do Rio de Janeiro estariam por trás da empresa de fachada que provocou um prejuízo de quase 6 milhões de reais. Os veículos foram comprados em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas, segundo a polícia, a empresa responsável pela compra era de fachada e usou documentos falsos na negociação. As parcelas nunca foram pagas. As investigações, que começaram em Minas Gerais, tiveram desdobramento no Rio de Janeiro. Dos 76 carros adquiridos, 26 foram recuperados. Parte da frota desviada estava no estacionamento de um shopping, onde os veículos eram alugados. O responsável pela loja foi preso por receptação. Esses veículos eram utilizados de forma quase que informal como uma locadora para condutores que desejam utilizar aplicativos de transportes, né? Por meio de serviços de GPS, os investigadores constataram que a outra parte dos carros desviados circulava pela zona oeste do Rio, com motoristas de aplicativo. De acordo com a polícia, milicianos estariam por trás de todo o esquema. Segundo as investigações, a quadrilha lucrou em 3 momentos: quando conseguiu o financiamento com documentos falsos, quando alugou os carros e, por fim, com a cobrança de parte dos lucros dos motoristas de aplicativo. O prejuízo para a empresa que financiou os veículos foi de quase 6 milhões de reais. Previsão do tempo. Temos novos alertas de tempestade para o Rio Grande do Sul. Quem nos traz os detalhes é a Lidiane Sayuri. Até quando segue esse aviso para chuva forte? Lidi, boa noite. Até sábado. Mariana, boa noite para você. Edu, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Amanhã, a chegada de uma nova frente fria aumenta o risco de temporais no Rio Grande do Sul. O alerta é de perigo. Pode cair muita água num curto período. Essa chuva vem com ventania e risco de granizo. Em áreas isoladas do estado, a possibilidade de mais destruição, com chance de microexplosão e tornado, que são formados por fortes rajadas de vento. Em Porto Alegre, chance de pancadas a qualquer hora, máxima de 26 graus. Em São Paulo, sol, que esquenta até os 33. Em Campo Grande, faz até 34. O ar seco ganha força e a umidade cai. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados em Alagoas e Pernambuco. As imagens de satélite mostram tempo aberto em grande parte do Brasil. Amanhã, os ventos do mar provocam chuva forte entre Alagoas e a Paraíba e pancadas da Bahia até o Rio Grande do Norte. Tem previsão de temporais no Acre, Amazonas, Roraima e entre o Amapá e o norte do Pará. No interior do país, tempo seco e baixa umidade do ar. Em Florianópolis, faz 26 graus. Em Vitória, 28. Em Brasília, 29. 34 em Rio Branco e até 32 em São Luís. Tempo delivery. O Alexandre é de Gravatá, Pernambuco. Boa noite, Alexandre. Sem previsão de chuva nos próximos dias. As temperaturas ficam entre os 24 e os 25 graus. O casal Jason e Mônica é de Piranga, Minas Gerais. Oi, casal. Até domingo, sol entre nuvens, sem chuva, com termômetros à tarde chegando aos 24, 25 até 26 graus. Já enviou o seu pedido? Poste nas redes sociais o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigado, Lid. Os Estados Unidos enviaram mais 3 navios de guerra para a costa da Venezuela. O chamado Esquadrão Anfíbio vai se juntar a outras embarcações americanas que já estão na região. A nova frota leva cerca de 4.500 militares. Quase metade são fuzileiros navais.
O esquadrão anfíbio transporta armas e veículos blindados que podem ser desembarcados rapidamente. Os navios vão atravessar o Caribe e devem chegar domingo à costa da Venezuela. As embarcações se juntam a outros 3 navios da classe Destroyer que já estão posicionados em águas internacionais e têm capacidade para atingir aeronaves, submarinos e alvos em terra. Também fazem parte do cerco 2 aeronaves das Forças Armadas que sobrevoaram o litoral venezuelano. A operação não foi divulgada oficialmente pelo Pentágono. Segundo a imprensa americana, a medida faz parte do plano de Donald Trump para combater os cartéis de drogas na América Latina. Para os Estados Unidos, Nicolás Maduro é o chefe do narcotráfico na Venezuela. O líder do regime venezuelano condenou a mobilização militar americana, que, segundo ele, acontece sob falsos pretextos e viola o direito internacional das Nações Unidas. As Nações Unidas. Jorge Rodrigues, presidente da Assembleia Nacional, disse na tribuna que qualquer estrangeiro que entrar na Venezuela sem permissão não conseguirá sair. Entra, pero não sai. Diante das ameaças, o governo Trump pediu aos cidadãos americanos que deixem a Venezuela. Já as organizações das Nações Unidas pediu a redução das tensões na região. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse hoje que Israel vai manter a ofensiva no território palestino, mesmo que o grupo terrorista Hamas aceite o cessar-fogo. Em entrevista a um canal da Austrália, Benjamin Netanyahu afirmou que vai continuar a tomada de Gaza, mesmo que o Hamas concorde com um acordo de cessar-fogo de última hora. Hoje, o premier foi pessoalmente a uma base militar na fronteira com a faixa de Gaza para aprovar o plano para assumir o controle da maior cidade do território. Estamos em um momento decisivo, disse o primeiro-ministro, e agradeceu aos 60 mil reservistas que devem se apresentar no começo de setembro. Hoje, Israel avisou organizações internacionais e autoridades de saúde para se prepararem para atender civis que serão retirados da cidade de Gaza. Os moradores devem ser transferidos da região central para o sul do território. O Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas, rejeitou as preparações de retirada. A cidade de Gaza concentra atualmente cerca de 1 milhão de habitantes. Durante a visita, Netanyahu também disse ter instruído o início imediato de negociações para o retorno de todos os reféns e o fim da guerra em termos aceitáveis para Israel. A declaração de hoje contraria a proposta apresentada pelo Hamas nesta semana. O grupo terrorista previa a libertação de apenas 10 sequestrados durante um cessar-fogo de 60 dias. Mais de 1.000 bombeiros trabalham para conter um incêndio florestal na Califórnia, Estados Unidos. Moradores do condado de El Dorado foram obrigados a deixar suas casas. Desde ontem, as chamas já consumiram o equivalente a mais de 350 campos de futebol. Outro incêndio também atinge uma reserva florestal na Flórida. A polícia da Argentina prendeu o dono do laboratório responsável pelo fentanil contaminado, que provocou a morte de 87 pessoas. Um juiz federal determinou buscas e prisões de diretores técnicos e acionistas nesta quinta-feira. A investigação começou depois de uma denúncia em maio, quando um hospital detectou bactérias em ampolas do medicamento que é usado como analgésico. A Rússia lançou um ataque aéreo contra regiões da Ucrânia. Uma pessoa morreu em Lviv, no oeste do país, longe das linhas de combate. Outro ataque atingiu uma empresa civil americana na região de Zakarpattia e deixou 15 feridos. A seguir, a gente te mostra que donos de empresa têxtil são presos suspeitos de participar de uma fraude milionária no sistema bancário. O Campeonato Brasileiro, que teve um jogo adiado da 14ª rodada, teve essa partida entre esses dois times ameaçados pela zona do rebaixamento. O Vasco perdeu para o Juventude em Caxias do Sul e o Bruno Lohance está aqui com a gente. Bruno, time carioca
que deu aquele chocolate em cima do Santos. Resultado surpreendente, hein? Boa noite. Esse campeonato maluco brasileiro e por isso tão apaixonante. O futebol é uma caixinha de surpresas. Essa é nova, lançamento. Boa noite, Mariana. Boa noite, Edu. Boa noite para você que acompanha o JR. O Vasco vive, então, essa montanha-russa no Brasileirão, né? Não conseguiu embalar depois da vitória por 6-0 contra o Santos e ainda perdeu para um concorrente direto na luta contra o rebaixamento. Com apenas 24 segundos de jogo, Reginaldo avançou pela direita e cruzou. A bola pegou no braço de Lucas Piton. Pênalti que Nenê cobrou e marcou. Ainda no primeiro tempo, Gabriel Tagliari foi lançado, invadiu a área e bateu cruzado para garantir a vitória gaúcha. Final, Juventude 2, Vasco 0. No próximo domingo, o Juventude vai receber o Botafogo em jogo que você vai ver ao vivo a partir das 6 da tarde, aqui na Record, no R7 e no Record Plus. Olha, o Brasil tem se tornado um destino cada vez mais atrativo para os festivais de música. Só no ano passado, quase 3 mil artistas se apresentaram por aqui, entre eles muitos estrangeiros. Os shows também movimentam o turismo e a economia, com a geração de empregos e o aumento do consumo de alimentos e bebidas. Estes são os sons que antecedem a música e que transformam um gramado em palco de festival. Entretenimento para 500 mil pessoas. Emprego para outras 25 mil, segundo a organização. Movimenta muito, é bom para o público que quer estar aqui e é bom para quem precisa trabalhar, se ocupar e atuar. Os músicos só sobem ao palco em setembro. A estrutura que estava parcialmente pronta em galpões começou a ser montada aqui no autódromo em julho, mas o planejamento teve início em 2023, 2 anos antes do festival. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que só um festival como esse gera um impacto econômico de R$ 1,9 bilhão em São Paulo. Uma plataforma que traça um panorama desse mercado mapeou 364 festivais de música no Brasil no ano passado. Quase 3 mil artistas se apresentaram, 15% estrangeiros. Esses fãs vêm assistir os seus artistas nesses festivais, aproveitam o momento que estão no país e realizam deslocamentos importantes voltados ao turismo. Então isso acaba impactando de imediato na economia do país como um todo. Renan é diretor de uma marca de cervejas. Só do ano passado para cá, a empresa patrocinou 10 festivais ou grandes shows internacionais no país, como Iron Maiden, Eric Clapton e The Offspring. É um bom negócio para a marca. Tá em eventos é importante, porque você tá onde as pessoas estão se divertindo e elas estão automaticamente degustando e experimentando a sua marca. Onde a gente está mais hoje como marca? Em eventos mais relacionados a rock ou a clássicos pop e internacionais. Tem gente que é fã de um artista específico, a Bruna não, é fã de muitos. Se tem alguém que entende de assistir a grandes shows no Brasil, é ela. Tudo isso aqui, olha, são lembranças desses eventos. Tem ideia de quantos você já foi? Não faço ideia, mas foram muitos em um pouco mais de 10 anos. Isso aqui são os papéis que os artistas jogam nos shows. E aqui tem tipo Coldplay, 21 Pilots, Lorde em 2014... Para quem é como ela, não basta assistir ao show, tem que ficar muito perto do artista. Acabei de chegar na grade! Mas para conseguir um lugar privilegiado, ela treina, de verdade. A gente tem até um grupo de shows e festivais em que a galera treina, né, para correr para a grade. Esse treino de corrida é treino de corrida de fato. Correr na esteira, né? Para quem nunca foi num evento grande como esses, o que você falaria? Vai, aproveita, pega um sapato mais confortável e vai, se joga. Veja a seguir, motoristas se recusam a fazer o teste do bafômetro para tentar escapar de prisão em flagrante. E também Estados Unidos e União Europeia assinam compromisso para acordo comercial. Países do bloco europeu vão pagar uma tarifa de 15% sobre a maioria das importações.
motorista preso por atropelar um maratonista em Salvador foi exonerado do cargo de secretário parlamentar da Assembleia Legislativa da Bahia. Ele dirigia com sinais de embriaguez. Para tentar escapar da prisão em flagrante, muitos motoristas têm se recusado a fazer o teste do bafômetro. O motorista que assopra o bafômetro e tem um nível igual ou superior a 0,3 milímetros de álcool por litro no sangue comete uma infração gravíssima de trânsito e ainda é preso em flagrante. Quem se recusa a fazer o teste também comete a mesma infração, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Nas duas situações, a multa é de quase R$ 3.000 e o condutor pode ter a carteira suspensa por 1 ano. Para evitar a prisão em flagrante, muitos motoristas têm se recusado a fazer o teste do bafômetro. Hoje, no Brasil, o número de infrações por causa da recusa em realizar o teste é quase 64% maior do que as multas aplicadas aos motoristas que tiveram a embriaguez comprovada. Em média, no país, 12 infrações gravíssimas são registradas por hora de motoristas que se negam a fazer o bafômetro. Mesmo sem o teste, o agente de trânsito pode determinar a prisão em flagrante do motorista com sinais de embriaguez. Independente de ele realizar ou não o teste do bafômetro, se o agente perceber sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, fala embolada, dificuldade de locomoção, o agente pode conduzi-lo à delegacia e o condutor vai ser preso em flagrante. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado analisa um projeto de lei que obriga o teste do bafômetro. Caso não haja pedido para avaliação em plenário, o texto seguirá direto para a Câmara dos Deputados. A Polícia Federal divulgou que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria movimentado mais de 30 milhões de reais em menos de um ano em operações suspeitas. Mais um complicador para o ex-presidente. Cris, boa noite. Boa noite, Mariana. Sem dúvida, porque aí a investigação apura se houve lavagem de dinheiro. Boa noite para você, boa noite, Edu. A investigação resultou no indiciamento do ex-presidente e do filho dele, Eduardo Bolsonaro, por tentativa de coação a ministro do STF. A Polícia Federal encontrou e tornou públicas uma série de mensagens de áudio recuperadas no telefone celular do ex-presidente. Em áudio enviado a Silas Malafaia, o ex-presidente diz que se a anistia não avançar, não haverá negociação das tarifas com os Estados Unidos. Malafaia, o que eu mais tenho feito, Malafaia, é conversar com pessoas mais acertadas, vamos assim dizer, no tocante que se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não resolveu, já era. Em troca de mensagens com Bolsonaro, o filho do ex-presidente diz que se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post de Trump. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. Para a Polícia Federal, as mensagens demonstram que as sanções articuladas pelos investigados foram direcionadas para coagir autoridades do Supremo. A Polícia Federal afirma também que Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares que o proibiam de usar redes sociais. Segundo os investigadores, o ex-presidente teria compartilhado mais de 300 vídeos e conversado com outros investigados. Para os agentes, existe risco de fuga de Jair Bolsonaro, que poderia tentar obter asilo político na Argentina. No celular do ex-presidente, foi encontrada uma carta endereçada a Javier Milei, presidente da Argentina. Depois do pedido de indiciamento, foram dadas 48 horas para a defesa de Bolsonaro se manifestar. O prazo termina amanhã à noite. Em nota, o advogado do ex-presidente afirma que recebeu com surpresa a decisão de indiciamento pela Polícia Federal, que os elementos apontados na decisão serão devidamente esclarecidos e que jamais houve o descumprimento de qualquer medida cautelar previamente imposta. Ainda de acordo com a PF, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria movimentado mais de 30 milhões de reais entre março de 2023 e fevereiro de 2024 em operações financeiras consideradas suspeitas de lavagem de dinheiro. O relatório do COAF indica também que desse montante, 19 milhões foram transferências via Pix.
Citado nas conversas divulgadas pela Polícia Federal, o governador de São Paulo condenou a divulgação do material. E me preocupa um pouco o rumo que as coisas estão tomando, né? Me preocupa um pouco o fato de você ver pessoas sendo investigadas e objeto de ações judiciais simplesmente por fazerem críticas. Às vezes eu vejo que isso não faz sentido. Então, onde é que a gente quer chegar com isso? Onde é que o Brasil vai parar? A minha relação com o Bolsonaro vai ser como sempre foi. Relação de lealdade, relação de amizade, relação de gratidão com uma pessoa que eu entendo fez muito pelo Brasil, fez muito por mim. Em nota, Eduardo Bolsonaro diz que a atuação dele nos Estados Unidos jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no Brasil e que o foco é no projeto de anistia que tramita no Congresso Nacional. A CPMI do INSS faz a primeira reunião na terça-feira. Os governistas entram para a comissão de inquérito na defensiva, depois de perderem o comando da CPI. As investigações devem ser mais uma fonte de desgaste para o governo. A articulação política do governo falhou e perdeu os principais cargos da CPI mista, que vai investigar os descontos ilegais em aposentadorias e benefícios do INSS. Com a presidência e a relatoria da comissão, a oposição vai controlar a pauta, definir os rumos da investigação, selecionar os depoentes e redigir o relatório final. No total, foram prejudicados 6 milhões de aposentados. Mas os líderes do governo mantêm o otimismo. Nós engolimos mosca. Eu acho que também não é o fim do mundo. O governo está cuidando bem, já pagou praticamente todos os beneficiários que foram lesados. A oposição vai aproveitar o palanque a pouco mais de um ano das eleições para tentar desgastar a imagem do presidente Lula. Foi no governo petista que houve um salto no número de fraudes. Os descontos não autorizados nos benefícios do INSS foram revelados em abril, em uma operação conjunta da Polícia Federal com a Controladoria Geral da União. A ação resultou na exoneração do então ministro da Previdência, Carlos Lupe, e do presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Eles devem ser convocados para prestar esclarecimentos. O irmão do presidente Lula, Frei Chico, também deve ser ouvido. Desde 2023, ele é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, uma das entidades investigadas pela Polícia Federal. Todos aqueles envolvidos nessas instituições nós estamos chamando, principalmente essas que teve um crescimento, né, no caso do sindicato dele, foi de 23 milhões para 153 milhões. O que você acha? Um crescimento desproporcional. A CPI mista do INSS começa na próxima terça-feira e tem prazo de 180 dias para concluir os trabalhos. Você acompanhou com detalhes aqui no JR o projeto de lei contra a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais, aprovado pela Câmara, cria uma série de obrigações para as chamadas Big Techs. O objetivo é proteger crianças e adolescentes de conteúdos ofensivos no mundo virtual. O projeto aprovado pelos deputados foi apelidado de ECA Digital, em referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Construímos na base do diálogo, procurando atender a todos, preservando também, presidente, qualquer vedação à liberdade de expressão, não permitindo que possamos ter qualquer espécie de censura. A proposta prevê uma série de regras para as plataformas digitais, como a retirada imediata de conteúdos ofensivos após notificação. Apenas o Ministério Público, entidades de defesa da infância e responsáveis pela vítima poderão pedir a remoção de conteúdos. Em caso de descumprimento, as Big Techs ficam sujeitas a multa de até 50 milhões de reais, suspensão temporária ou até proibição da atividade. A verificação da idade também deverá ser mais rigorosa e os perfis de menores de 16 anos devem estar vinculados a um responsável. Também deverão ser adotadas medidas para reduzir o acesso de crianças e adolescentes a conteúdos sobre violência, assédio, bullying, jogos de azar e uso de álcool. O projeto prevê ainda a criação de ferramentas de controle para limitar o tempo de uso e supervisionar conteúdo compartilhado. O presidente da Câmara comemorou a votação. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Presidente, só registrar o voto contrário. Não tenho dúvida que as nossas crianças, os nossos adolescentes irão
reconhecer o trabalho do Parlamento brasileiro em buscar um ambiente seguro. Hoje, nas nossas redes sociais, no ambiente digital. Hugo Mota também anunciou a criação de um grupo de trabalho para estudar e propor medidas adicionais para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Já o texto aprovado teve origem no Senado e vai voltar para lá porque passou por alterações na Câmara. Depois, segue para a sanção do presidente da República. A Câmara dos Deputados aprovou a urgência do projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5 mil. Então vamos a Brasília conversar com a Jaqueline Frison, porque isso significa prioridade total daqui para frente. O texto tranca a pauta até que seja votado. Não é mesmo, Jaque? É isso, Cris. Muito boa noite para você e para todos que estão conosco. A urgência agiliza a decisão em torno do texto que já foi aprovado na comissão especial. Agora ele passa diretamente para o plenário sem a necessidade de passar por outras comissões. Atualmente, é isento do pagamento do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos, o que equivale a pouco mais de R$3 mil. Além de ampliar a isenção para quem ganha até 5 mil, a proposta do relator, o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, também prevê um desconto parcial para quem tem rendimentos entre 5 mil e 7.350 reais. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que ainda vai definir com os líderes partidários a data da votação em plenário. As perdas de arrecadação com isenção devem ser compensadas com um novo imposto para quem ganha mais de 50 mil por mês. Esse projeto, a gente lembra que é uma das promessas de campanha do presidente Lula. Cris. Obrigada, Jaqueline. Lembrando que, se aprovado, esse texto passa a valer a partir de 2026 e vai beneficiar mais de 10 milhões de contribuintes. Mariana, Edu. Obrigada, Cris. E os Estados Unidos e a União Europeia assinaram hoje um acordo comercial de exportação. O bloco europeu concordou em pagar uma tarifa de 15% e dar preferência a produtos americanos. A União Europeia vai pagar uma tarifa de 15% sobre carros, remédios e semicondutores exportados para os Estados Unidos. O bloco ainda se comprometeu a aprovar uma lei para eliminar os tributos sobre produtos industriais americanos e dar preferência aos produtos agrícolas e frutos do mar dos Estados Unidos. Os europeus também vão investir 750 bilhões de dólares em gás, petróleo e produtos de origem nuclear. No caso dos carros, os produtores europeus comemoraram a medida, porque a sobretaxa vai passar de 27,5% para 15%. Aqui nos Estados Unidos, a Justiça suspendeu uma ordem que protegia imigrantes de Honduras, Nicarágua e Nepal. Agora, a permanência dos cidadãos desses países pode ser revogada. A imprensa americana revelou que quase 1.500 pessoas foram deportadas por dia na primeira semana de agosto. O presidente Donald Trump deixou a Casa Branca para se encontrar com policiais e militares do Exército que estão aqui em Washington. O governo federal mandou a Guarda Nacional para cá. Trump defendeu as operações na capital por causa do clima de insegurança. No centro de operações da polícia, o presidente não descartou que ações como essa aconteçam em outros estados. Vamos garantir a segurança na capital e depois seguir para outros lugares. Mas vamos ficar aqui por um tempo. Queremos que tudo fique absolutamente perfeito, disse. O presidente afirmou ainda que vai fazer uma patrulha ao lado dos policiais. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil se manifestou nas redes sociais depois que a Polícia Federal indiciou o deputado federal Eduardo Bolsonaro por obstrução de justiça. O texto diz: enquanto o presidente Trump estiver no comando, pessoas e empresas sob jurisdição dos Estados Unidos têm a garantia de que nenhum governo estrangeiro será autorizado a censurar a liberdade de expressão das pessoas. E continuou: nenhum juiz brasileiro, nem qualquer outro tribunal estrangeiro tem poder para anular a primeira emenda. Ponto final. A primeira emenda da Constituição americana garante o direito à liberdade de expressão. O posicionamento da embaixada foi publicado em tradução a uma mensagem de Christopher Landau, vice-secretário de Estado americano. Um
levantamento revela que depois do cartão de crédito, os empréstimos são a maior causa de inadimplência no Brasil. Patrícia Lages, boa noite. E o atraso no pagamento das prestações faz as dívidas subirem ainda mais, né? E como faz, Mariana? Boa noite para você, boa noite, Edu, boa noite a você que nos acompanha. O pagamento de juros e encargos financeiros já está entre as 3 maiores despesas do orçamento familiar do brasileiro. A maior delas é a alimentação, que consome cerca de 20% da renda. Depois vem moradia, que varia entre 15% e 17%. E aí vem os juros, que chegam a consumir até 10% da renda, mais do que os gastos com transporte e saúde. Daí a dívida em cima de dívida, né? O que a pessoa, quando decide fazer um empréstimo, está levando em conta? Qual o motivo, Patrícia? Vamos ver aqui o que dizem as pesquisas, Edu. Olha, os 2 principais motivos são cobrir as despesas básicas, como alimentação e moradia, e em seguida vem as próprias dívidas, ou seja, a contratação de um novo empréstimo para pagar o empréstimo anterior ou dívidas já existentes. Só que em muitos casos, o devedor busca apenas baixar o valor da parcela sem prestar atenção às taxas de juros, o que pode elevar a dívida ainda mais. Bom, Patrícia, quem já está desesperado e não quer mais ficar rolando a dívida e está bem inadimplente, o que essa pessoa pode fazer? Vamos lá, Mariana. Olha só, uma opção é recorrer à lei do superendividamento. Para dar entrada no processo, o consumidor deve reunir todas as cobranças e o contrato das dívidas. E, além disso, os comprovantes de renda. Essa documentação deve ser levada ao PROCON ou à Defensoria Pública. Se não houver um acordo com os credores, essa lei dá ao juiz o poder de determinar um plano de pagamento de acordo com a renda do consumidor, o que pode incluir a redução dos juros, a ampliação do prazo de pagamento e até mesmo a suspensão de taxas abusivas. Mariana, Edu. Obrigada, Patrícia. O presidente Lula participou hoje da entrega de 400 unidades móveis para tratamento dentário no interior de São Paulo. Os ministros Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e Alexandre Padilha, da Saúde, acompanharam o presidente Lula na solenidade em Sorocaba. As 400 unidades móveis devem atender quase 1,5 milhão de pessoas. O presidente embarcou no final da tarde para a Colômbia, onde vai participar de um encontro da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. E é da Colômbia que chegam imagens, 2 explosões perto de uma base aérea na cidade de Cali. Deixaram ao menos 6 mortos. As autoridades estão tratando esse caso como atentado terrorista. Entre os mortos, há uma criança de apenas 9 anos. Dezenas de pessoas estão feridas. Há relatos indicando o seguinte, que um caminhão com explosivos foi abandonado em frente a uma das entradas de uma base militar. Ninguém até aqui foi preso. A polícia suspeita que os autores sejam de um grupo dissidente das Farc. E a Polícia Federal indiciou mais 22 pessoas pelo roubo ao aeroporto de Caxias do Sul, interior gaúcho. 6 homens ainda estão foragidos. O assalto foi em junho do ano passado. Até o momento, 39 criminosos foram indiciados. A ação aconteceu em 19 de junho do ano passado, quando homens com armamento pesado roubaram malotes de dinheiro num avião no aeroporto de Caxias do Sul. Na época, o aeroporto Salgado Filho, aqui em Porto Alegre, estava fechado por causa da enchente e as movimentações financeiras de avião eram feitas no aeroporto de Caxias do Sul, a 125 quilômetros de distância. Os assaltantes, que usavam uniformes falsos da Polícia Federal, conseguiram roubar 14 milhões de reais. Na fuga, houve tiroteio e um policial militar foi morto. Um dos bandidos também morreu. Um veículo ficou para trás e 15 milhões de reais foram recuperados. Sabíamos que estávamos diante, de indivíduos que utilizariam diversos veículos, placas clonadas, armamento de grosso calibre. Os presos respondem por crimes como latrocínio, falsificação de símbolo e de identidade, explosão, adulteração veicular, posse de arma de uso restrito e organização criminosa. Depois da eliminação do Internacional, um grupo de torcedores agrediu integrantes de um canal de internet, formado justamente por colorados.
partida ainda não tinha terminado quando os torcedores foram até a área destinada à imprensa. Eles tentaram arrancar os cabos e o computador da equipe. Um dos jornalistas chegou a ser agredido. Ninguém ficou ferido. Uma briga generalizada entre torcedores do Independiente da Argentina e Universidade do Chile cancelou a partida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os times correm o risco de serem eliminados do torneio. Torcedores chilenos ficaram encurralados na arquibancada quando a torcida argentina, em maior número, invadiu o espaço. Torcedores organizados do Independiente agrediram os chilenos com pedaços de ferro. Um homem chegou a cair do alto da arquibancada, mas passa bem. 2 pessoas estão em estado grave. Cerca de 100 torcedores foram presos. A briga deixou um rastro de destruição no estádio na cidade de Avejaneda, na Argentina. A Confederação Sul-Americana de Futebol afirmou que investiga o caso para aplicar as punições. A partida estava no segundo tempo e empatada em 1-1. De volta ao Brasil, domingo, a Record, o R7 e o Record Plus vão transmitir Juventude e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro a partir das 6 da tarde. Mariana, Edu. Obrigada, Bruno. A descoberta de uma falha no sistema bancário causou um prejuízo de 21 milhões de reais. Uma empresa de gerenciamento financeiro está sendo apontada pela polícia como principal operadora desse esquema. 3 investigados foram presos. Um ainda está foragido. Segundo a investigação, os donos de uma empresa tradicional, inclusive, têxtil, em São Paulo, participavam dessa fraude. Policiais da Delegacia de Crimes Cibernéticos cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão na capital paulista. Os principais alvos da operação foram os empresários Álvaro Jabur Maluf Júnior e Paulo Jabur Maluf. Os irmãos são donos de uma tradicional empresa têxtil e de varejo de São Paulo, a Rede Colombo. Os 2 foram presos. De acordo com a investigação, eles sabiam do esquema fraudulento. O Paulo estava à frente e, segundo a investigação, o Álvaro também tinha conhecimento. E até porque o dispositivo dele também foi utilizado para acessar a conta. A polícia identificou que uma empresa de pagamentos usou uma falha no sistema bancário para realizar transações sem que o dinheiro fosse debitado da conta da empresa têxtil. Assim, a rede de confecção movimentou 21 milhões de reais, tendo como saldo apenas 5 milhões. Esses valores chegavam no destino, mas não eram debitados na origem. As transações foram 26 milhões no total. O representante da empresa de gerenciamento, Bruno Gomes de Souza, é um dos presos. Um ex-funcionário da empresa têxtil está foragido. Segundo a polícia, foram mais de 2.500 operações realizadas em apenas 21 dias. As investigações apontaram que esses recursos foram redirecionados para pelo menos 6 empresas de fora da capital paulista, alvos de buscas e apreensões nesta quarta-feira. A investigação é por etapas. Hoje foi a camisaria e 6 principais beneficiários. As outras etapas vão indicar outras pessoas que foram beneficiadas ou utilizadas no esquema. Em nota, a defesa de Paulo Jabur Maluf nega que ele tenha praticado qualquer fraude. A de Álvaro Jabur Maluf Júnior disse que ele não teve participação em nada ilícito. Os advogados dos outros investigados não foram localizados. No Ceará, a polícia prendeu 26 pessoas suspeitas de fazer parte da facção criminosa Comando Vermelho. Entre os presos também há comerciantes investigados por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Uma quadrilha especializada em fraudes bancárias foi alvo de uma operação no Rio de Janeiro. Eles falsificavam documentos para fazer saques e transferências. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão. O esquema movimentou 6 milhões de reais. Um incêndio de grandes proporções atingiu a cobertura de um prédio em construção no centro de São Paulo. As chamas foram controladas depois de mais de 1 hora. Ninguém ficou ferido. Uma jovem foi picada na perna por um escorpião dentro do provador de uma loja, num shopping em Brasília. Ela recebeu atendimento, foi levada ao hospital e já teve alta. 16 pessoas foram presas suspeitas de participar de uma quadrilha que provocou um rombo de 110 milhões de reais ao sistema financeiro. O grupo fazia empréstimos em nome de empresas e não pagava.
A operação ocorreu em 7 cidades do Rio de Janeiro e na capital paulista. Na casa de um dos investigados foi encontrado um revólver. Foram cumpridos 26 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão. De acordo com as investigações, as fraudes causaram um rombo de 110 milhões de reais ao sistema financeiro. 16 pessoas foram presas, entre elas 6 servidores federais e 4 funcionários de bancos privados. O grupo usava documentos falsos e aliciava pessoas de baixa renda que eram usadas como laranjas ou sócias fantasmas de empresas de fachada. A movimentação fraudulenta era feita com a ajuda de funcionários dos bancos. Só uma das instituições teve um prejuízo de 33 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa usou 330 empresas de fachada. Eram feitos empréstimos e financiamentos que, depois de um tempo, deixavam de ser pagos. As investigações começaram em maio do ano passado, quando foram apreendidos documentos falsos, centenas de máquinas de cartões de crédito e bancários. Os investigados vão responder por estelionato, crime contra o sistema financeiro, corrupção e lavagem de dinheiro. O núcleo da quadrilha foi preso e a investigação continuará até a prisão de todos os envolvidos. Olha o que tem de gente em academia de musculação incentivando o uso de anabolizante. Não é brincadeira, não. Um homem foi preso na Grande São Paulo por integrar uma quadrilha que vendia esses hormônios e outros medicamentos de uso controlado em academias e na internet. O suspeito usava tornozeleira eletrônica, porque ele já tinha sido condenado num outro processo. Polícia, vai! Os agentes foram a 3 endereços ligados aos investigados. Em um deles, encontraram centenas de ampolas e frascos de anabolizantes. Uma das substâncias apreendidas é de uso veterinário e serve para aumentar músculos de animais de grande porte. Apesar de exigirem prescrição médica, os medicamentos apreendidos eram vendidos livremente em academias da região metropolitana de São Paulo e pelas redes sociais. Além dos anabolizantes, a polícia apreendeu canetas emagrecedoras com indícios de falsificação. Elas vêm separadas dos rótulos, as caixas separadas, a bula, o que não é a prática usual, né, da indústria farmacêutica. Então, esses medicamentos estão sendo submetidos ao exame pericial para se verificar o que essas pessoas estão consumindo. De acordo com as investigações, os medicamentos vieram do Paraguai e eram transportados sem condições adequadas de higiene e segurança. Um homem de 37 anos foi preso. Na casa dele, a polícia encontrou, além dos medicamentos, 90 celulares, 130 seringas, relógios e uma pistola. O suspeito já responde a um outro processo no Paraná e usava a tornozeleira eletrônica. Nas últimas 2 semanas, 4 pessoas da mesma quadrilha foram detidas com canetas emagrecedoras. O Jornal da Record está terminando, mas à 00:30 tem mais JR para você. A edição de hoje na íntegra e nossa versão em podcast você pode conferir no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E lembre-se, a programação da Record está disponível ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com Paulo Apóstolo e logo após Reis tem episódio inédito de Acumuladores. Não perca. Uma boa noite. Boa noite para você. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.